Olá, eu sou Viviane Cesarino e esse é o Saúde e Vida. Hoje o nosso assunto está na boca do povo, viu? Literalmente. Os jovens inventaram uma moda muito perigosa, a colocação de aparelhos falsos nos dentes. Os ferrinhos e os elásticos coloridos são colados pelos próprios adolescentes, sem higiene e às vezes na rua mesmo. A venda indiscriminada destes produtos, muitas vezes pela internet, facilita o acesso aos materiais. O que muita gente não sabe é que os riscos não têm nenhuma graça. Vamos conversar com o deputado Estevão Galvão, líder do DEM, com o Dr. Cláudio Miak, presidente do CROSP, que é o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e com o Dr. Adriano Albano Forghieri, presidente da APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Muito obrigada pela presença de vocês. Deputado, não tem mesmo graça essa moda, né? Apesar de mexer com um sorriso, é possível fazer legalmente, por meio de projetos de lei, alguma coisa por essa moda tão perigosa? Então, Viviane, você foi muito feliz, você colocou muito bem. Eu quero primeiro pedir desculpa para o telespectador, porque eu estou aqui meio mal acomodado, porque eu sofri um acidente e estou usando essa tipóia aqui que incomoda, mas a razão da nossa presença aqui é muito mais forte. Então, vale a pena nós corrermos esse risco de nos apresentarmos assim, não de uma forma tão elegante. Mas, Viviane, você colocou muito bem. Tá elegante, deputado, tá elegante. Essa história desse material falso, que principalmente, eu não digo a criança, mas o adolescente, o jovem, vem usando indevidamente, assim como alguns outros gostam de usar tatuagem, etc., piercing, essas coisas todas que eu particularmente não gosto. E eu gostaria muito, como deputado, de fazer uma coisa, porque a saúde é a coisa mais cara que existe hoje, né? E eu tenho trabalhado muito como deputado ligado à saúde. Tenho trabalhado bastante ligado à saúde, tenho feito alguma coisa ligada ao renal crônico e alguns outros segmentos. E eu sei que a saúde bucal, Viviane, é muito importante, porque um mal que te aconteça em razão da saúde bucal, um mal cuidado, pode acarretar uma infinidade de outras doenças e infecções. Bem, por isso eu convidei hoje o Cláudio Miak, que é um grande, ilustre amigo meu, vereador de Mogi das Cruzes, uma pessoa que merece todo, não respeito, porque respeito é obrigação, mas merece o nosso carinho pela conduta, pelo comportamento do Cláudio, já foi secretário de saúde, pessoa muito competente. E ele, a convite meu também, trouxe o Adriano Albano, né, que é o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Então nós temos aqui um presidente de uma associação e o presidente do Conselho de Odontologia do Estado de São Paulo, que eles são autoridades gabaritadas, entendeu? Com condições de mostrar para nós todos, inclusive para mim, para você, Viviane, para o telespectador, o quanto isso pode ser prejudicial para a saúde pública. E tanto o Cláudio Miak quanto o Adriano, eles vão me assessorar para que eu possa fazer uma propositura, um projeto de lei, alguma coisa que possa, já que por bem é difícil você impedir que esses adolescentes adquiram esses equipamentos falsos, como você colocou, num camelô, na rua, em qualquer lugar, e coloque na boca com qualquer tipo de cola, quer dizer, acarretando uma infinidade de mal, né? Então nós vamos tentar fazer um projeto de lei proibindo não só a fabricação, mas proibindo também a comercialização e o uso. Essa é a nossa ideia. Doutor Cláudio, a gente já fala das ações do CROSP, eu só queria perguntar primeiro para o doutor Adriano essa questão do perigo que a gente falou. Na minha época de adolescente, minha mãe é dentista, me colocou um aparelho e eu chorei dias e dias porque eu morria de vergonha de ir na escola de aparelho, quer dizer, era vergonha usar. E agora é moda, mudou totalmente o padrão de beleza. E aí, como lidar com isso? É uma questão, Viviane, cultural, porque é um modismo.
um forte modismo, onde o adolescente ele tem essa necessidade de, dentro do seu grupo, se destacar e não deixou, por causa de um momento da odontologia, o aparelho ser um pouco de status também. Então, com isso, colocando esse aparelho, ele se sente um pouco mais diferenciado dos outros colegas. Então, glamuroso. É um glamuroso, é uma questão muito cultural, né? E ele traz um prejuízo muito forte para a sociedade, no sentido dos males, que o deputado colocou muito bem. E esses males, eles são muito negativos para a saúde num todo, né? E, infelizmente, é uma questão cultural que nós vamos ter que trabalhar, sim, na escola, desde o pequenininho lá, para poder mostrar que não é legal fazer isso. Se for ter que fazer, tem que fazer de acordo com os princípios, de acordo com a necessidade real mesmo, que nem teu caso, então, a gente colocou para a necessidade de uma maloclusão, que aí sim, correto, com um profissional capacitado, aí vai ser em benefício à sua saúde. Da maneira que está hoje, ele está sendo um mal, e esse mal está causando muito prejuízo para esses adolescentes, com possibilidades de perda precoce dos seus dentes. Isso que eu ia perguntar, doutor Cláudio, pode chegar a perder o dente, mas por quê? Porque quando a gente coloca uma cola que não é adequada e um ferrinho que não é o certo, o que acontece? A gente está forçando a raiz do dente, é isso? Isso. Eu tenho bastante tranquilidade em falar do assunto, porque estou presidente do conselho, mas eu sou ortodontista, né? Especialista em ortodontia, que é a área que cuida desses problemas que necessitam de uso de aparelho ortodôntico. E o cirurgião dentista, ele estuda vários anos para se formar, depois ele faz uma especialização na área, mais 2, 3 anos de estudo, que se justifica porque cada peça colocada, cada acessório instalado na boca de um adolescente ou de um adulto tem a sua correta indicação, tem a força adequada para atuar junto aos dentes. E como você falou, se isso for colocado de forma inadequada, causando uma força excessiva em qualquer um dos dentes da boca, isso vai ocasionar a perda óssea, a perda da raiz do dente e, consequentemente, pode chegar ao ponto de perder dentes. Então, nós temos falado, o Conselho, junto com a PCD, fazendo uma campanha muito forte de conscientização, né, da população, né, alertando sobre esses riscos, porque o jovem vai no embalo do modismo. Com certeza. E o que adianta estar na moda correndo o risco de perder os dentes? Então, nós agradecemos a oportunidade, agradeço o deputado, de as duas maiores entidades que representam a classe odontológica, o Conselho de Odontologia e a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, que estão no estado inteiro, e isso tudo repercute para o Brasil inteiro, de ter a oportunidade de, ao contrário do que parece, nós estamos aqui não defendendo os interesses profissionais, mas sim defendendo a saúde da população, que é o mais importante, e cabe a nós, juntamente com todos os outros órgãos, alertar a população desse risco. Doutor, esses problemas já começaram a chegar no consultório, nos consultórios? Sim. O adolescente já se queixando de dor ou já com os dentes tortos? Sim, sim. O problema não é só os dentes tortos, porque eles não... existe todo um processo técnico, que o Cláudio colocou, inclusive como especialista na área, que você tem alguns mecanismos onde ele faz as movimentações, né? Não há necessidade de ter isso para perder os dentes, porque o pior problema mesmo, e como especialista de periodontia, no caso, é relacionado às doenças que vêm em conjunto com o aparelho, porque com o aparelho você tem uma dificuldade do controle, a gente chama de biofilme ou placa bacteriana, que são aquelas bactérias que causam doenças na boca, ou a cárie ou a doença de gengiva, que é a doença periodontal.
E com essa doença periodontal, que são bactérias agressivas, são bactérias, a gente chama de gram-negativas, são bactérias que causam uma doença, e ela, assim, com o processo inflamatório, existe a destruição do tecido, tanto mole como duro. Aí existe a mobilidade do dente, inclusive a perda desse dente pela doença periodontal. E um dos fatores de riscos é, sim, o biofilme, que é ajudado por esse aparelho, que é mal colocado, inclusive com o cimento inadequado, retém muito mais placa bacteriana. E com a dificuldade da higienização por causa desse aparelho inadequado, então a possibilidade dessa doença é muito maior. E aí sim nós já estamos tendo muitos adolescentes com problemas de gengiva, com problemas de cárie, aumentadas pela dificuldade, pela falta do controle do biofilme. Então já está acontecendo isso no mercado. Porque você imagine, você, por exemplo, que não usa o aparelho atualmente, né? A necessidade de escovação adequada, passar o fio dental, manter a higiene bucal adequada. Exige muito cuidado. Exige muito cuidado. Então imagine um adolescente sem qualquer orientação, sem um controle periódico, sem informação adequada. Então, o resultado prático hoje é que nós estamos tendo adolescentes que estão nesse modismo com um grande risco de ficar sem os dentes. Quer dizer, é um problema muito sério que envolve a saúde da população. E, como eu sou especialista em ortodontia, e o doutor Adriano é em periodontia. Então, quer dizer, são as duas áreas que, ou por uma colocação ou força inadequada que está sendo aplicado ao dente, ou por um problema causado por má higienização, o resultado é trágico. Sim. É de assustar, né, deputado? Porque o sorriso é nosso cartão de visita, poxa, e eles estão correndo um risco tão desnecessário. Então, Viviane, e você veja como é importante nós, no meu caso, por exemplo, que sou um político, sou um legislador, como é importante a gente se preocupar com a qualidade de vida da população. Que, ao final, eu quero dizer tanto ao Cláudio Miak como ao Adriano, eu me preocupei, tanto que me preocupei, que procurei o Miak, o Adriano, para que me orientasse, para a gente apresentar uma propositura. Ao final, nós estamos aqui hoje, capitaneados, nós estamos por você, Viviane, muito competente, e eu te digo, Viviane, para mim está sendo importante, porque eu estou aprendendo muita coisa, tanto na área da odontologia como um todo, como da ortodontia, como no caso do Adriano, que é a periodontia, são coisas que passam à distância, a gente não sabe exatamente tudo aquilo que pode acontecer, tudo que pode ocorrer. A gente sabe que não faz bem, que faz mal, que causa dano. Bem por isso, a gente quer alguma providência em torno. E, ao final, é aquela história do professor. O professor, eu sou professor por formação, mas eu acho que é uma profissão bastante nobre, porque quando você leciona, você acaba aprendendo também. E eu hoje aqui, com a ideia, viu, Miak, de oferecer, de apresentar um projeto de lei proibindo, né, o uso desse material falso, como você colocou, eu acabo aprendendo e aprendendo muito. E eu tenho convicção que está sendo muito bom também para o telespectador. É importante que a mamãe, o papai, o titio, a família, enfim, oriente as crianças, principalmente o adolescente. E como disse o Adriano, é um problema cultural, é um problema de modismo. O adolescente acha maravilhoso, acha lindo e acaba utilizando. Ele não sabe o mal que ele pode causar hoje, ele não sabe muito mais do que isso. Sobretudo, ele não sabe o que ele poderá estar causando para a sua saúde amanhã. Não, sem dente não há moda que resista, né? Vamos só tratar mais um pouquinho disso no próximo bloco? Eu preciso chamar, claro, então, o intervalo. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde e vida. Não sai daí, até já. Não
importa qual seja a temperatura ou época do ano. Quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele. A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido, além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com o fator de proteção superior a 15. TV Alesp, a TV da cidadania. Os postos da rede pública de saúde têm disponível durante todo o ano a vacina contra o vírus HPV, que é sexualmente transmissível e pode causar doenças como o câncer do colo de útero. Neste ano, devem ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos de idade. Em 2015, serão meninas entre 9 e 11 anos. Para receber a dose, basta apresentar carteira de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deve receber 3 doses da vacina para completar a imunização. Mas atenção, a vacina não substitui a realização do Papa Nicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feito por adolescentes e também por mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. O Saúde e Vida está de volta e a gente continua conversando sobre essa moda, né, entre os adolescentes, essa moda perigosa, que é a colocação dos aparelhos falsos. A gente tem aqui presente o Dr. Cláudio Miak, que é presidente do CROSP, o Dr. Adriano Albano Forghieri, presidente da PCD, e o deputado Estevão Galvão, que é líder do DEM. Eu queria saber de vocês como é que funciona essa questão de aparelho falso. Para existir uma colocação inadequada, alguém tem que ter acesso a esse material, alguém tem que comprar. A gente foi até a 25 de março fazendo uma reportagem sobre isso, quando eu entrevistei o senhor em outra oportunidade, e a gente viu que tem gente vendendo ainda e que eles colocam lá mesmo, sem higiene. Mas onde essas pessoas compram, doutor? Então, nós estamos trabalhando várias frentes. Uma delas é tentar fazer um trabalho para evitar a venda irregular. Então começa por aí, pessoas leigas comprando produtos inadequados, de forma inadequada. Então essa é uma frente que nós queremos combater, não permitir a venda irregular dos produtos. Porque, desculpa interromper o senhor, quem vende é a Dental? É Dental que fala? Nós temos assim? casos de casas de materiais dentários que isso é mais fácil de controlar porque nós temos um acesso maior. Porém, existem pessoas leigas vendendo em lojas leigas, na rua, vendendo tudo. Então, nós temos uma frente de trabalho para combater a venda irregular. Trabalhando junto com a vigilância sanitária, com a fiscalização dos municípios, enfim, com a parte local de fiscalização, já que não é essa a nossa função principal. Mas nós estamos desencadeando movimentos para combater isso através da fiscalização. A outra frente é para punir
o exercício ilegal da profissão. Então, quanto a isso, nós temos uma atuação direta, ou seja, identificar pessoas que estejam fazendo a instalação desses aparelhos e que não são os profissionais adequados para isso. Então, são várias frentes de trabalho, e uma outra frente que infelizmente também acontece são profissionais, colegas, que estão fazendo a instalação desse aparelho sem a necessidade do uso do aparelho. Então, são várias frentes que o Conselho, juntamente com a associação, a PCD, tem trabalhado bastante, já que estamos no estado inteiro de São Paulo e temos notado esse tipo de problema no estado inteiro. Não é um privilégio somente aqui da capital. Nós temos Campinas, casos... eu li que tem muito problema. Campinas, Osasco, Ribeirão Preto, Guarulhos, temos vários relatos. Então, é um papel conjunto para conscientizar, porque a nossa preocupação realmente é que isso, uma coisa que é importante ressaltar, são danos irreversíveis. Uma vez que perdeu a raiz do dente, não tem volta. Perdeu. Então, não é como outros modismos que você compra um boné, deixa o cabelo comprido, que depois você tem retorno. Agora, perder um dente é um modismo que é irreversível. E por isso nós agradecemos a oportunidade de esclarecer e, além disso, buscar soluções, né? Tanto através de políticas públicas quanto através de ações específicas para eliminar esse problema que está acontecendo. Mas, em conjunto com a associação, nós estamos fazendo toda essa conscientização. Agora, mais no começo do ano, também, quando a gente estava falando bastante também desses aparelhos, eu me lembro que o senhor me disse que o CROSP se reuniu com os lojistas, né? Então, aqui na capital paulista já teve um efeito grande essa preocupação. Com certeza. Nesse ponto, nós queremos até agradecer esse comércio legal que existe, que eles se propuseram a auxiliar em diminuir, de evitar a venda indiscriminada desses materiais, né? Agora, nós sabemos que as pessoas mal intencionadas, elas buscam uma forma de conseguir, né? Então, evitar totalmente eu acho difícil, mas estamos atrás disso. Agora, estamos buscando formas de dificultar, né? Através de conscientização, informação e de fiscalização. Esse conjunto, eu acho que a médio prazo, longo prazo, nós vamos conseguir eliminar esse problema. Agora, deputado, tem uma outra questão que a gente ainda não falou, que é a questão da internet, né? Abriu o YouTube, ou abriu o Google, tem gente ensinando a colocar o aparelho. Faça na sua casa, compre a cola tal. Aí que está. A internet, a tecnologia na área da informação, ela avança assim a passos largos, na verdade, a comunicação e etc. Agora, isso é muito bom, na maioria dos casos isso é muito bom, muito importante, mas causa também alguns danos. E hoje nós não temos assim legislação apropriada, específica, que possa coibir, que possa proibir. Mas isso daí eu quero crer que com o tempo isso tudo vai acabar acontecendo e teremos sim instrumentos. É como esse caso mesmo, desse equipamento, desses aparelhos falsos, né? Que o Conselho tem trabalhado, a associação também tem trabalhado. Mas falta também para eles o instrumento legal. Isso mesmo. Na verdade, que vai facilitar 100%. E muito o trabalho deles. O que é o instrumento legal? É exatamente uma lei que possa proibir a fabricação e o comércio desses aparelhos falsos. Agora, o MEAC me colocou uma coisa agora que me surpreendeu muito, porque ele colocou aí que existem alguns profissionais que se submetem e acabam eles colocando esses aparelhos falsos. Quer dizer, eles estão cometendo também um crime. Eu não sei qual o caminho que nós vamos encontrar, doutor Miak. Para nós, eu não sei se teria... Eu acho que já deve existir
legislação que proíba Sim, o profissional de colocar um nesse caso equipamento. é um processo ético. É uma questão de ética. Ético, né? Isso está no Código de Ética, que fazer um tratamento sem necessidade é antiético. Agora, viu, o doutor Miak, o Adriano também. É claro, eu vou providenciar aqui, no estado de São Paulo, e só nós voltarmos do recesso, na primeira semana, eu já vou estar com um projeto pronto, apresentando no Colégio de Líderes e etc. Mas é importante nós estarmos aqui na TV Alesp, porque a TV Alesp ela é muito assistida, principalmente pelas autoridades. Porque uma lei estadual é importante, claro que é importante, mas o bom mesmo seria que se essa lei exemplasse para acabar nascendo uma legislação federal. Sim. Aí sim nós alcançaríamos todo o país. Inclusive, deputado, o Conselho, juntamente com a PCD, fizeram uma solicitação junto às redes sociais, né, que acho que não pode citar os nomes, mas junto às redes sociais existentes, para que evitasse ou tirasse do ar esses vídeos que... Tutoriais. Tutoriais que ensinam a prática ilegal. E, infelizmente, a resposta foi que não iriam tirar exatamente por não ter uma legislação que proibisse isso. Na verdade, as redes sociais, o grande problema da rede social, que é importante, bom e muito útil, mas é que há também muita irresponsabilidade nas utilizações. Né? E a gente pode postar qualquer coisa. Agora, com a nova legislação, né, a questão da internet, o marco civil, eu acho que já vai começar a ter resultado. E também, eu até passaria para o Adriano falar, que a PCD encabeça um movimento contra a pirataria também, né? De materiais odontológicos. Então, acho que é um ponto importante também que... Sim. Se não tivesse onde comprar... Sim, então, já existe um movimento junto com a Fiesp, inclusive, que a gente chama da ABIMA, Associação Brasileira de Indústria de Materiais Médicos Odontológicos, um trabalho contra a pirataria. Existe muita. A gente ficou até surpreso com os dados fornecidos pela própria indústria. E vai ser muito útil um projeto, deputado, você colocou muito bem, para ajudar a coibir essa pirataria. Porque geralmente, às vezes, não é um produto falso, é um produto verdadeiro, às vezes até contrabandeado ou roubado, que está no mercado. Não é só as nossas Entais, que têm excelentes casas de materiais odontológicos, não é eles que vendem. Mas é um projeto onde fica um uso exclusivo de odontologia, né, do cirurgião dentista, e também com a rastreabilidade do produto. Aí, a partir da rastreabilidade e do uso exclusivo do profissional, vai dificultar ainda mais a comercialização ilegal desses produtos para quem não tem a competência necessária, a competência legal. Aí o Conselho, inclusive, ele vai ter mais condições de fazer uma fiscalização. E nós, junto com o Conselho, iremos trabalhar na conscientização do cirurgião dentista, que não faz uma prática, que nem foi pegar alguns colegas, infelizmente, a prática da não necessidade da utilização apenas por modismo, e, consequentemente, tentar levar para casa, para os pais, principalmente para os pais desses adolescentes, que os seus filhos estão correndo risco, né? Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para o senhor, como presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Como é que fica a questão desse profissional diante do que está acontecendo agora? Se existe profissional com falta de ética, de repente, colocando aparelho sem necessidade, se existe gente comprando aparelho sem ser dentista, num país que as pessoas têm baixíssimo acesso ao cirurgião dentista, à cadeira ali do dentista. Como é que é trabalhar assim? Então, a gente fica até meio constrangido quando você vê um cirurgião dentista, um colega de profissão, às vezes fazendo uma prática nesse sentido, né? Então, a gente não fica até sem ter muito o que falar desse colega. Sem saber o que dizer. A formação dele é uma formação que ele já tem o conhecimento de não praticar esse tipo de atos, né? E juntos, tanto o Conselho como a PCD, junto com as universidades, estamos trabalhando também com esses acadêmicos, mostrando ainda mais para não fazer esse tipo de prática.
né? Não se pode surfar numa moda perigosa dessa. Nunca, nunca. E com isso o Conselho está atuando fortemente nisso, nessa fiscalização, e nós estamos ajudando na orientação. Sim, inclusive existe uma área, deputado, uma área da odontologia que há uma preocupação grande com relação a essa questão de produtos falsos, além dos aparelhos, que são os implantes dentários, que, né, hoje em dia a população tem acesso, estão solicitando a realização de implantes, e nós temos essa preocupação. Precisa tomar cuidado também. Tomar Eu já cuidado. recebi um papelzinho na rua, parcelando acho que em 20 vezes ali a propaganda. Aí é que vem a questão da pirataria. Quer dizer, será que esse implante que será colocado dentro do osso, Nossa, dentro da procedimento boca, tão será sério. que a procedência disso é adequada? Então, como disse o doutor Adriano, não existe milagre, né? Se é um produto regularizado, com a aprovação dos órgãos competentes, não dá para oferecer a custo... Preço de banana. Então, nós temos a preocupação, mas assim, o principal, acho que precisa ficar a mensagem, que a nossa preocupação é a saúde da população. Então, isso justifica qualquer ação, qualquer órgão que queira levantar essa bandeira junto com as entidades odontológicas. Com certeza. Tem também, deputado, que a gente estava pesquisando assim para fazer esse programa e até para fazer aquela reportagem, adolescente que interrompe o tratamento tradicional porque vê os amigos colocando na rua e pagando R$100, né, para colocar, e ele pensa, não, o dentista está me cobrando muito mais, vou parar. Mas interessante. E aí interrompe. Você vê como uma coisa vai puxando outra coisa, né, Viviane? E você conduz com muita sabedoria e acaba ensejando. Ele estava dizendo, o Miak estava dizendo, de às vezes um dentista oferecer um serviço, um preço muito aquém, né? Como a gente costuma dizer no interior, preço de banana. Às vezes a gente vê placas oferecendo cirurgia plástica, né? Também. Assim, para o nego pagar, tipo... outro dia mesmo eu vi cirurgia plástica, lipoaspiração, R$89 por mês, quer dizer... isso, gente. Quer dizer, quanta gente, quanto que já foi noticiado de artistas, modelos, pessoas importantes que foram fazer em consultórios inadequados e acabaram morrendo, né? Quer dizer, em todo o segmento dessa área da saúde, precisa ter muita fiscalização, muito cuidado, muita responsabilidade. O grande problema ainda é aquilo que nós já falamos hoje, é a ética profissional. Porque a gente, quando esbarra na questão da vaidade, ela costuma ficar uma coisa desenfreada, né? A pessoa não mede, de repente, a consequência do que ela está fazendo. E falando nisso, nos problemas da gengiva, como o senhor estava me contando no intervalo, não é problema só de cair o dente, de repente de ficar banguela por causa do aparelho falso, não. Tem coisa muito mais séria, né, doutor? Sim, tem coisas mais sérias. Já existe comprovação científica suficiente hoje de que as doenças gengivais, as doenças periodontais, elas também podem complicar alguns outros fatores, como as doenças cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinais. Ela pode, inclusive, em pacientes que estejam em gestação, ter baixo peso a criança. Comprometimento do bebê. Comprometimento com a criança, além do baixo peso, parto prematuro. Então existe um risco forte de vida ali. Pela oportunidade, doutor, também deve haver também, porque a ligação, um comprometimento e com certeza algum risco, um maltratamento bucal, dentário, pode afetar problema de ouvido e problema de respiração. Também. Até porque existe muita ligação, né? Sim. Articulares. Então, nós temos hoje muitos problemas de dores articulares oriundas dessas, não só falta de um elemento dental, de um dente, como também dessas movimentações inadequadas. Aí sim tem comprometimento também, deputado. Vamos falar no próximo bloco dos materiais usados, porque eu li que tem gente usando até fio de vassoura
Verdade. no aparelho falso. A gente fala daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, desse absurdo aqui no Saúde e Vida. Não sai daí, até já. Então, me fala. Você sabia que pesquisas mostram que cada pessoa produz 1,5 kg de lixo por dia? Para jogar limpo com as nossas cidades, não podemos jogar este lixo nas ruas. Quem atira papéis, embalagens e outros detritos no chão ajuda a entupir bueiros e bocas de lobo, provocando alagamentos em época de chuvas fortes. Isso também pode ocasionar a saída de ratos e outros animais do esgoto, facilitando a transmissão de doenças como a leptospirose. Procure sempre utilizar lixeiras nas ruas e nos ônibus. Não jogue sujo com a sua cidade. Lixo é sempre no lixo. TV Alesp, a TV da cidadania. Em 2014 é ano de eleições no Brasil para eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais e também estaduais. O primeiro turno ocorre no dia 5 de outubro e o segundo será no dia 26 do mesmo mês. Para auxiliar o cidadão em qualquer dúvida relacionada ao assunto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem o Disque Eleitor. Ligando para o número 148, você pode obter informações sobre documentação necessária e locais de votação. Se informe, tire suas dúvidas e exerça bem o direito do voto. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. De volta com Saúde e Vida, e esse é nosso último bloco, mas a gente ainda tem um tempinho para falar dos riscos que essa moda dos aparelhos falsos estão provocando aí entre os adolescentes. E a gente terminou o último bloco falando que tem uns materiais que não dá para acreditar que os adolescentes colocam, tipo fio de vassoura e aquelas super colas que a gente cola qualquer coisa com aquilo na boca. Como assim, doutor? Para estar na moda, principalmente os adolescentes usam a criatividade. Essa criatividade, em alguns casos, ela é genial, em outros casos, é fatal. E no caso dos aparelhos ortodônticos, o uso, por exemplo, de cerda de vassoura, cerda colorida de vassoura, para transformar o aparelho em um aparelho colorido, imagine as condições que esse material vai estar na boca não dá para acreditar. Desses adolescentes, né? Além do próprio material se degradar na boca, de soltar produtos, né? Ele vai estar exercendo uma função errada ali. E aí vem tudo aquilo que nós falamos. Perda do dente, problemas gengivais, problemas periodontais, porque não vai haver qualquer tipo de acompanhamento, orientação ou até indicação, né, para aquilo. Então, nós já vimos diversas... Já viram de tudo. Tudo. Agora, um dos piores exemplos realmente é o uso de cerda de vassoura piaçava, só por ser colorida, servir de peça para um aparelho ortodôntico. E a sacola? A sacola, eles têm coragem mesmo? Também, tem tudo quanto é tipo de cola. Tem produtos que assim, não tem a mínima condição sanitária de estar na boca, né?
Então, é uma preocupação grande. Não é apenas a preocupação com o modismo, mas é a preocupação com as consequências e essas consequências não serem reversíveis. Uma vez que perdeu a raiz do dente, não tem retorno. E, assim, importante ressaltar que ainda bem que no caso dos profissionais, né, dos cirurgiões dentistas que têm feito indicação inadequada, né, esses são a minoria. Né? Ainda bem. A grande maioria dos profissionais, e nós podemos falar isso com muita segurança, esses sim é que devem ser consultados, né, e o tratamento deve ser realizado com o cirurgião dentista. Jamais ir na conversa do vizinho, do amigo, da internet e tentar fazer alguma coisa sem orientação. Deve procurar o cirurgião dentista, que ele é quem está apto a dizer se aquele tratamento é necessário e fazer as correções adequadas. Agora, tem uma coisa também que a gente não falou, que assim, entrevistando, né, os adolescentes, por que eles estão fazendo, né, essas loucuras para ficar na moda, e eles dizem que as meninas gostam mais dos meninos que usam aparelhos coloridos ali, da cor do Brasil, que é o verde e amarelo e tal. Mas isso não provoca mau hálito também? Não adianta na moda e vai beijar, como que faz? Horrível. Não, se ela soubesse o que estaria na boca dele... Horrível, ele já falou tudo horrível. Horrível. Se essas meninas soubessem o que está presente na boca deles, eu tenho certeza absoluta que elas não chegariam perto deles. É totalmente ao contrário. Pior que alho. Essa falta de... É como se você não tivesse higienizado os teus dentes. Isso eu não consigo imaginar você chegar próximo, tão íntimo de uma pessoa que não tem uma higienização adequada. E ele não tem condições de ter uma higienização adequada com um aparelho, com uma cola que não é um produto específico para ser utilizado na boca, onde temos um pH, temos saliva, temos todos uma microbiota assim, super assim, específica, né? Super... totalmente feita para poder ter algumas funções no processo não só mastigatório, como também no processo digestivo, relacionados aos nossos alimentos. E você imagina, então, você chegar próximo dele, com esses fios também, que não é aptos para ser colocado, que parece que é inofensivo, porque parece que é um fiozinho molinho. Não, mas ele gera, assim, força. Gerando força, ele vai também causar uma consequência negativa, que nem o Cláudio colocou. E ele retém o quê? Ele retém placa, retém a saliva, porque não foi feito para utilização na boca. E com isso você, além do mau hálito, você vai ter tanto micro-organismos, se vocês imaginassem, vocês não chegariam perto. Olha, deputado, ideia para projeto de lei não falta aqui, então, né? Graças a Deus, que bom, Estamos né? levando uma aula de saúde bucal. Hoje é aquilo que eu falei, eu aprendi bastante. E eu quero aproveitar o momento também, Viviane, para cumprimentar tanto a você pela condução, como o Biac, o Adriano. O Adriano, na associação, e o Biac, no conselho, eles estão fazendo um trabalho, Viviane, eles já estão presentes em quase 500 municípios, né? Mas a ideia é que eles estejam presentes nos 645 municípios do estado de São Paulo, cuidando de todos os segmentos na área do dente, da saúde bucal. Parabéns aos dois. Tem uma questão também na política pública, né? Da educação, para a gente aprender desde pequenininho a escovar os dentes. E a seriedade disso tudo, né? Porque quando vocês explicam, é claro que a gente acha um absurdo e que a gente entende o risco, mas se eles tivessem aprendido, de repente, na escola, de pequenininhos, talvez não tivessem correndo esse risco, né? Vocês concordam? Veja a importância, no caso da associação da PCD, que está no estado inteiro. São 89 regionais, 89. Né, no estado. E praticamente todas as regionais que estão no estado têm trabalho comunitário também, de orientação, fazendo campanhas de prevenção, trabalhando junto às crianças. Então, o trabalho associativo e do conselho, ele visa valorizar a saúde bucal, valorizar a odontologia,
não só através da fiscalização ou da orientação, é também através de trabalhos direto com a população. Então, essas oportunidades que nós temos de falar com a população tornam-se fundamentais para atingir os objetivos de nós que representamos a classe odontológica. A saúde bucal não é brincadeira, ela é necessária, e quanto maior a conscientização da importância da saúde bucal para a nossa população, mais gratificante será o nosso trabalho. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, deputado e Viviane, e dizer que saúde bucal é fundamental. Até rimou, hein? Até rimou. Eu queria saber de vocês, a gente já está chegando no finzinho do programa, mas ainda dá tempo de perguntar como estamos, assim, como é que a gente está em termos de São Paulo, de Estado e de Brasil, em níveis de escovação, de acesso ao dentista? Estamos mal? Estamos mais ou menos? Melhorou muito principalmente nesses últimos anos. Mas ainda temos uma grande parcela da população que não tem ainda acesso ao consultório odontológico. Os índices são muito positivos relacionados nesses últimos anos com da acessibilidade através dos programas, tanto do governo federal, estadual e de muitos programas municipais. Mas ainda existe muito trabalho para ser executado a nível do Brasil. Nós temos uma região privilegiada, né, que é São Paulo, Estado de São Paulo. Quando você vai mais para o interior, você vê muitas dificuldades. Então, a gente tem que, sim, eu fico contente de ver uma preocupação do deputado, que é da casa, de uma instituição da importância pública. Da Assembleia. É importantíssimo estar junto conosco para conseguir mostrar que a saúde começa pela boca, para mostrar essa necessidade. Posso usar um gancho? Tenho tempo ainda? Claro. O Adriano está fazendo uma colocação aí maravilhosa. Aí você vê, final de programa. E que me ocorreu. Como é que está? Qual o papel do SUS na área da saúde? Eu sei, eu conheço. E nessa área da odontologia, porque eu percebo com clareza que o grande problema hoje do nosso país, se você fizer pesquisa em qualquer cidade, em qualquer estado, que vai aparecer em primeiro lugar é saúde. Sim. Não é verdade? Geral. E a gente percebe que a presidenta tem mania a gente percebe aí de fazer o pacote de bondade aqui, pacote de bondade ali, etc. Na verdade, não é isso que nós queremos. Nós queremos um caminho correto para o progresso, para o desenvolvimento sustentável, etc. e tal. A gente sabe perfeitamente que o problema da saúde, se a presidenta ou o presidente, ambos estão corretos, né? Atualizasse a tabela SUS, eu acho que já resolveria tipo 70%, 80% dos problemas da saúde no país. Agora eu pergunto, a atuação do SUS, do sistema, na área do dentista, tem também uma tabela? A tabela também está desatualizada, não está desatualizada? Porque o que eu conheço, o que eu sei é assim, o Estado, ele tem uma percentagem do orçamento que é obrigado a aplicar na saúde. O município também tem uma percentagem que é obrigado a aplicar na saúde. Enquanto que a União não tem escrito em nenhum lugar que ela tenha a obrigação de aplicar X% na área da saúde. E eu sei, em razão do que a gente lê, estuda, etc., que hoje o país não aplica nem 8% na área da saúde, que se aplicasse 10%, olha, nós avançaríamos e muito. Doutor Adriano, pode falar alguma coisa? Sim. A respeito? Sim. A tabela do SUS, ela é semelhante à área da medicina, ela é muito, assim, significante os valores. As suas atualizações são sempre muito pequenas e ela não condiz com uma condição de necessidade de tratamento. Na odontologia é um pouco diferente da medicina relacionada ao SUS, porque hoje dificilmente você vê um consultório odontológico cadastrado
dentro de um sistema único de saúde para oferecer esse tipo de atendimento à população. Seria até positivo, né, Cláudio? Esse tipo de atitude, porque daí teria a possibilidade de uma clínica odontológica estar inserida no programa. Não. Você tem hoje algumas universidades, suas clínicas, e geralmente a prefeitura, através das unidades básicas, os programas do CEL, por exemplo, dentro do programa do governo federal, que aplicou muito dinheiro, sim, na saúde odontológica, positivamente, mas temos uma população ainda não assistida, que se ela for vir para o consultório, tivesse a necessidade, mas não dando bolsa, mas sim dando oportunidade de trabalho, com esse trabalho de sustento, ter oportunidade de ir no consultório, vai faltar até dentistas no mercado. Porque nós temos uma quantidade, mais de 50% provavelmente hoje, que não tem acesso ainda. E essa população... Mais de 50% a população brasileira em si, no geral, sim. Mais no geral, a população brasileira no geral, que tem uma condição que antigamente era muito maior, melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda está com essa necessidade, né? Temos muita coisa para ser feita. E aí sim, talvez, uma modificação em alguns aspectos de programas e inserindo o consultório dentro desses programas, provavelmente seria, acho, um salto violento de saúde pública, viu? Olha, né, Cláudia? Temos muita coisa para fazer, mas me desculpem, muito pouco programa pela frente. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais com um minutinho cada um, desculpa. Tá. Não, só complementando e finalizando, a área da saúde pública, no que diz respeito à saúde bucal, é um campo enorme para ser trabalhado. O nosso trabalho tem sido direcionado para isso também, então... também está sendo uma oportunidade de falar desse assunto. Agradecemos a oportunidade. A nível de política de saúde bucal, no Brasil, de uma maneira geral, a saúde bucal avançou bastante nos últimos anos. Nós temos que reconhecer isso. Entretanto, há muito que se fazer ainda. A nível estadual, cresceu bastante e nós percebemos que os municípios também têm investido, mas cabe às entidades fazer a cobrança necessária para que esses programas de saúde bucal ampliem cada vez mais. Então, agradeço a oportunidade e estamos à disposição para fazer com que a população, através de programas como esse, se conscientizem cada vez mais da importância da saúde bucal. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada ao senhor, doutor Adriano. Viviane, eu agradeço a oportunidade, agradeço a LESP de estar aqui hoje, agradeço ao programa Saúde e Vida, agradeço ao deputado estar presente, preocupado com uma situação que nos incomoda muito e preocupado com a saúde, não só a saúde bucal, como a saúde num todo. Quero agradecer a oportunidade de trabalhar em conjunto com o CROSP. A associação ela fica muito contente de estar trabalhando em conjunto, que juntos nós somos muito fortes. Obrigada. Deputado. Agradecer o Adriano, agradecer o MIAC, aprendi bastante hoje. Eu também. Cumprimentar você, Viviane. Eu fiz o primeiro programa que eu faço contigo, né? Viviane, e você foi uma boa timoneira. Muito obrigada. Mas eu quero agradecer à TV Alesp e principalmente o telespectador, né? Eu tenho convicção que assim como eu aprendi muito, o telespectador também certamente aprendeu bastante. E nós vamos continuar nessa luta, nesse trabalho, fazendo alguma coisa em prol do nosso povo, da nossa gente, para que todos tenham uma qualidade de vida melhor. Olha, eu só tenho a agradecer com um sorriso muito bem cuidado pela doutora Maria Rita, que minha mãe cuidou a vida toda. Obrigada pela presença de vocês, pela gentileza também, deputado. E o Saúde e Vida volta na semana que vem. Até a próxima, até mais.